duplicar ou triplicar, criando novas formas de imposição a todos, inclusive aos que não são filiados. E sem prestação de contas. O que é, em verdade, algo também extremamente condenável, né? Na medida em que se pretende arrecadar, ser uma entidade privada, na qual o Estado não pode interferir, mas pode arrecadar e não quer submeter a nenhum tipo de prestação de contas, ou seja, fica só com as vantagens e nenhuma desvantagem. Então, acho que chegamos realmente a um ponto em que vemos sindicatos que são criados só para arrecadar. Temos que extinguir, afastar do nosso sistema jurídico essas anomalias. Nós temos que lutar para que o Supremo Tribunal Federal reconheça que o Brasil tem compromissos internacionais que são incompatíveis com a atual estrutura sindical. Vou concluir dizendo que fiquei muito impressionado com a exposição do professor Ávila e que foi acompanhada em algumas ideias pelo Laguercio, porque realmente acho que nós precisamos cada vez mais valorizar a jurisprudência dos princípios. A nossa Constituição consagra como princípio uma liberdade sindical. Algumas normas paradoxais, contraditórias na Constituição, que comprometem essa efetiva liberdade. E na interpretação, eu fico aqui pensando, há um certo espiritismo exegético, ou seja, se argumenta muito com o espírito da letra, mesmo contra a letra. Não é? Há um kardecismo, assim, jurídico, que nós temos que moderar. Acho que nós temos que observar, a lei não pode ser tão largamente interpretada de forma a que se encontre dela, ou se extraiam dela valores que não se contêm, nem axiologia, nem teleologia. Acho que como abertura desse congresso, a conferência do professor Ávila foi realmente notável, e eu fico muito grato ao Laguercio por ter feito uma exposição tão rica e tão ampla, que me permitiu fazer essas divagações aqui, divagações assim, meio irresponsáveis, mas que correspondem ao pensamento que tenho sobre o assunto. Muito grato pela atenção. Cumprimento o professor Rubortella pela sua excelente exposição. Parabéns. E eu passo a palavra ao doutor Laguercio, o professor Laguercio, para responder com a brevidade, claro, que a situação e que o horário impõe, algumas questões que lhe foram formuladas. Bom, eu vou tentar reunir algumas questões pelo tema. E ser breve também na exposição, nas respostas aqui. Há uma pergunta sobre a questão da greve de servidores públicos e sobre a questão dos serviços essenciais, não é? Essa questão dos serviços essenciais, a nossa fonte de inspiração, ela está sempre nas questões postas pela OIT, não é? O Supremo adotou, na omissão legislativa de uma regulamentação para a greve de servidores públicos, a legislação feita para não servidores públicos, uma transposição difícil também, porque ali não está pensada na lógica do serviço público. Então, volta ao tema posto no início dessa conferência sobre o problema da minimalismo legislativo, que exige uma maximização do judiciário, né? Não é a melhor solução, me parece, mas essa questão da greve no serviço público e toda a questão relacionada à greve, onde o conflito está mais exposto, não é? E sobretudo para os casos de serviços essenciais, me parece que a nossa única fonte, porque aqui ele pergunta sobre a questão de onde estudar, onde examinar. A fonte melhor para que examinemos isso
é o direito comparado e são as normas da OIT que tratam dessa questão do conflito, da greve e do serviço público. Para a OIT, alguns serviços podem sofrer restrição, não é? Quanto ao exercício do direito de greve, como, por exemplo, policiais. E aí já emendo numa outra questão aqui, que alguém pergunta, uma pessoa pergunta sobre a questão dos policiais do Rio de Janeiro, dos bombeiros no Rio de Janeiro. Um caso bastante delicado, não é? O que só confirma, e em relação a algumas outras questões aqui, o que eu disse no início. Não há, em termos de conduta, uma conduta teórica, uma conduta genérica. Uma mesma situação pode caracterizar uma conduta antissindical ou não caracterizar. Por exemplo, uma outra questão aqui, a recusa de negociação. A recusa de negociação é sempre caracterizado como uma prática antissindical? Depende, eu diria. Depende do contexto em que se dá essa recusa. Em princípio, sim, porque ninguém pode se recusar a negociar, né? Mas há a possibilidade de não negociar com um grupo ilegítimo, por exemplo, se for uma situação como essa, como disse o próprio professor Robortella, uma negociação, por exemplo, em que se dá num contexto de uma negociação em que há vários grupos, em que se faz em detrimento de uma negociação com outro. Portanto, a questão da recusa, nosso sistema, ele levava a questão da recusa para o dissídio coletivo. Hoje, com a alteração constitucional, que o dissídio coletivo depende de acordo, essa questão me parece bastante contraditória. Quer dizer, há a recusa da negociação, antes, na recusa, se poderia utilizar o dissídio coletivo. Hoje, na ausência de recusa, o mecanismo não é automático para um dissídio coletivo. O dissídio coletivo passou a ser uma importante, a ministra tem atuado em dissídios coletivos, um importante espaço de tentativa de aproximação, de mediação, mais do que de julgamento, mais do que de solução final para o caso, mas tentativa de encontrar meios de aproximação para que haja uma solução negociada. Então, e aqui há uma pergunta final sobre a questão do pluralismo. Diz aqui, a ilegalidade do pluralismo sindical em detrimento da unicidade. Essa questão da unicidade e da pluralidade é outra das questões, como disse o professor Robortella aqui, que nos deixa atordoados com o momento atual. O momento atual é de verdadeira pulverização, que não tem nada a ver com pluralidade, né? O que há de pior no nosso sistema é a manutenção de um sistema fincado em categorias profissionais que desapareceram, inclusive, porque o sistema de produção é outro, porque a linha de negociação e de relacionamento na área de recursos humanos é outra, não é? Mas continuamos nos organizando com categorias profissionais, categorias econômicas, num modelo que não está apropriado para as questões e para as demandas atuais. E, por outro lado, a manutenção do imposto sindical me parece também uma grande contradição do nosso sistema, porque acabam criando sindicatos de fato, num sistema de pulverização e não de pluralidade, porque todo sistema de pluralidade no mundo inteiro teria que partir da ideia da representação. Nosso sistema é de representação presumida, não é de representação efetiva. Portanto, nós teríamos que passar desse modelo de representação presumida para um sistema de representação efetiva, né? É difícil, porque a nossa cultura, como eu disse, por isso o quadro lá final, a liberdade sindical posta na Constituição é de 88. Faz tempo, mas não faz tanto tempo assim, para a experiência de 70 anos, de 80 anos de uma sociedade que conviveu com um sistema tutelar muito próximo, né? Com formação de lideranças, com formação de empresários, com formação de advogados, por que não, de juízes, por que não, enfim, todos nós reaprendemos a pensar a liberdade e a democracia a partir desses novos parâmetros postos, não é? Então, de fato, talvez o grande problema hoje da questão das condutas antissindicais, como eu disse inicialmente, esteja no próprio sistema sindical brasileiro, não é? Um sistema que convive
de forma paranoica. É um sistema paranoico. Pergunta aqui qual a opinião. Oi? É um sistema completamente paranoico, não é? Porque convive com modelos distintos dentro de um mesmo resultado, não é? Diz aqui, qual a opinião sobre as ações de interdito proibitório, como meio de reprimir o legítimo direito de greve? Bom, essa questão dos interditos proibitórios é outra questão bastante delicada e bastante recente. Os interditos proibitórios, eles vêm sendo utilizados como forma de regular ou regulamentar o exercício do direito de greve. Eu penso que não é o modo adequado, eu penso que não é a maneira correta. A atuação nos dissídios coletivos, o exercício do poder normativo da Justiça do Trabalho, ele se dá numa experiência muito mais ampla do que aquela colocada nos limites de uma discussão possessória. A questão possessória, ela só poderia, na minha opinião, vir a ocorrer, não nego que ela possa ocorrer, quando realmente estiver, por exemplo, num caso de greve de ocupação, que já hoje praticamente não existe, mas que pode ocorrer, não é? Lembrou o professor Robortella da experiência francesa. Os casos na França de se raptar, digamos, ou dirigentes, é uma prática comum, digamos assim, não é? E não há uma intervenção judicial para isso, ela se resolve no próprio conflito, não é? Então, essa questão da regulamentação prévia, me recordo agora recente da decisão do Supremo, essa que disse sobre a marcha, chamada Marcha da Maconha, né? Em que o Supremo diz, os abusos são verificados a posteriori. Mas no caso da greve, o que me parece que o interdito proibitório faz é o inverso. Ele inverte, ele presume um abuso, não é? E dessa forma ele pode limitar o exercício de um direito legítimo. Então, eu acho que o problema está no manejo indiscriminado desse interdito proibitório como forma de regulamentar e, em muitos casos, de impedir que a greve ocorra. O próprio termo, né, interdito, para as pessoas comuns, elas entendem isso como um proibido. O interdito é o que está proibido. Portanto, quando se diz tem um interdito proibitório, as pessoas entendem que elas não podem fazer greve, né? Tem um problema de linguagem, de comunicação. Quem trata bastante também sobre essa questão da linguagem, da comunicação, como forma, inclusive, opressiva, ou como forma de exercício nos períodos em que se tem uma democracia falsa, é o próprio professor Zagrebelski, que eu acabava de citar. Então, brevemente, são essas as questões. Eu passo a palavra ao professor Robortella para responder a pergunta que lhe foi formulada. Só eu queria, respeitosamente, só divergir, porque eu sei que é o pensamento de muitos, no sentido de que o interdito proibitório seria uma intervenção indevida. A mim não parece, acho que é mais uma forma do Poder Judiciário controlar alguns excessos que ocorrem, e não considero que isso seja condenável, mas reconheço que o assunto é extremamente controvertido. Há uma pergunta muito boa do Wagner Borges de Castro. Está aí o Wagner? Não está. Então a minha resposta é totalmente irrelevante, mas eu só vou... Não, ele está ali sim, parece que ele está ali? Está lá. Ô Wagner, muito boa sua pergunta, viu? Você pergunta se exigir o consentimento do réu para ser demandado no dissídio coletivo, né, se não é uma prática antissindical. Eu respondo para você que quando eu participei daquela comissão que fez da emenda 623, que foi arquivada, eu inseri uma arbitragem facultativa, porque quando as duas partes pedem a intervenção do judiciário, era uma arbitragem facultativa exercida pelo Poder Judiciário, pela Justiça do Trabalho, como poderiam pedir para o padre, ou pedir para o doutor Maurício Ganadeiro, ou para o doutor Roberto Marcos, e qualquer um deles poderia ser escolhido pelas partes. As partes, naquele meu projeto, na minha ideia, poderiam também recorrer
a arbitragem